Dando continuidade à nossa aula sobre tempos verbais, hoje a gente vai fazer um estudo mais concentrado nessa parte que nos interessa para agora. Nós vamos estudar o presente, certo? Mas nós vamos estudar dois tipos de presente. Vocês lembram que em inglês existem vários tipos de presente, de passado, de futuro, com aquelas nomenclaturas específicas, né? A gente deu uma olhada na estrutura, não tem como aprender aquilo de vez ou decorar aquilo de vez, é uma coisa que você aprende com o tempo. Ali foi só para a gente ter uma noção, né? Lembrando que às vezes dificulta um pouquinho o nosso entendimento, porque a gente às vezes tenta comparar com o português e nem sempre vai ter uma correspondência. Já não existe correspondência em relação à nomenclatura. Essas nomenclaturas que a gente utiliza em inglês, simple present, present continuous, future perfect, não existem em português. Tempos verbais, estruturas verbais são estudadas de formas diferentes, tem uma abordagem diferente. E de certa forma, né, apesar de quando a gente fala do verbo isoladamente ser um pouco mais difícil de você aprender em português, porque tem aquelas terminações, eu sempre falo, em inglês é muito fácil, você tem um verbo que quase sempre ele nunca muda de forma. Você não acrescenta nada, é a mesma forma para todas as pessoas, eu, você, ele, ela. Então, no presente a gente só acrescenta um S, né, como a gente viu. E já em português a gente tem várias terminações para cada pessoa, né? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Então, esse mos no final, esse S, né? Falas, falareis, né? Dependendo do tempo verbal. Dificulta porque você tem que aprender cada uma das terminações. Em inglês, não. Mas, quando a gente fala de noção de presente, passado, futuro, português é mais simples porque a gente, como eu falei, a gente basicamente usa um tipo de passado, um tipo de futuro e talvez dois tipos de presente, que seriam mais ou menos esses dois aqui, que em português não vai ter essa mesma nomenclatura, mas a gente fala de um presente que é um presente simples, que se refere à rotina e hábitos, como eu falei no vídeo passado. E o presente contínuo seria, né, a ideia de uma ação que está acontecendo agora, quando você está falando. Então, dá para a gente comparar tranquilamente com o português, por quê? Porque na prática a gente utiliza essas estruturas, elas são análogas, dá para fazer uma comparação perfeita, porque até a ordem das palavras, assim, vai ser quase a mesma coisa, né? Não é perfeito porque são línguas diferentes, né? Tem outras línguas, por exemplo, né? Isso varia muito de língua para língua. O alemão, por exemplo. Em alemão, você tem o presente, você tem apenas uma estrutura, tanto para você falar de ações que dizem respeito a hábitos e a rotina, que seria, né, um simple present no inglês, e no português, né, seria o presente comum, como também para se referir a um tempo continuous. Então, é a mesma estrutura, eles usam só uma estrutura verbal, tanto para eu falar de uma ação que é um hábito, que é uma rotina, como de uma ação que eu estou fazendo agora. Por exemplo, eu assisto, né? Eu assisto. Em inglês vai ser I watch a movie, I watch the soap opera, eu assisto a TV, eu assisto, aliás, a novela, eu assisto o jornal todos os dias. Então, eu estou falando de uma coisa que faz parte da minha rotina. Eu posso nem estar fazendo isso agora, mas faz parte da minha rotina. E já o present continuous diz respeito a uma ação que eu estou fazendo, que eu estou realizando agora no momento da fala. Eu estou assistindo a novela, eu estou assistindo a novela, eu estou assistindo ao filme. Então, eu tenho que estar assistindo aquele filme, aquela novela no momento que eu estou falando. Em alemão, como eu dei o exemplo, só existe uma estrutura. Então, eu nem sei muito bem como é que eles fazem para diferenciar, né? Então, quando você vai comparar, nesse caso específico, né, o alemão com o inglês, vai ser um pouco mais difícil para, por exemplo, o alemão que quer aprender inglês, porque ele só conhece uma estrutura e aí ele vai querer sempre utilizar só aquela única forma.
porque ele usa aquela única forma para duas situações diferentes. Já em inglês você vai ter duas situações diferentes com duas formas diferentes. Então, nesse caso específico, quando a gente compara o inglês e o português, vai ser fácil da gente compreender aqui, porque no inglês e no português nós temos duas situações e duas formas também para cada uma dessas situações, né? Então, é muito parecido. Falando do present simple ou do simple present, né, essa nomenclatura ela varia, alguns chamam de present simple, alguns de simple present. A estrutura básica é o sujeito, porque sempre tem que ter um sujeito, pode ser pronome, eu, você, ele, ela, pode ser o nome de uma pessoa, e o verbo. Para você ter uma oração, uma estrutura básica é o sujeito e o verbo. Por exemplo, I live, eu moro. I live in Aquiraz, eu moro em Aquiraz. Como é que seria no present continuous? A estrutura básica seria o sujeito, mesma forma, verbo e outro verbo. O primeiro verbo é o verbo que a gente chama de verbo auxiliar, verbo de ligação, que sempre vai ser o verbo to be. Lembrando que na frase ele não vai aparecer como be, porque o verbo to be ele tem três formas diferentes no presente, am, is e are. Né? Be é só o nome dele. E a gente vai ter sempre um verbo com ing, certo? Então, simple present, só um verbo, que pode vir com S ou sem S. Lá no present continuous, esse verbo vai vir com ing, mas antes dele vai vir o verbo to be como verbo auxiliar, verbo de ligação. Olha só um exemplo aqui. She is listening to music at the moment. She is listening to music at the moment. Ela está escutando música no momento. Ela está escutando música agora. Então, está escutando. O verbo veio com ing. E aí eu usei o verbo de ligação, que é o to be, que está na forma do is, né, no presente. Muito simples. E aqui você tem, né, quando é que nós usamos, né, cada um dessas formas verbais. É o que eu já acabei de falar para vocês. Aqui está mais resumido, vocês vão receber esse material, né, que por sinal está muito bom. Não foi um material elaborado por mim, foi pelo professor Cris. Eu achei muito bom e vou deixar ele para vocês também no Google Classroom, para vocês poderem ler direitinho, tá? Estudarem. Aqui tem cada uma das situações, né, como eu falei, aqui geralmente você usa o continuous para falar de ações que estão ocorrendo no momento da fala, ou em situações passageiras que não são rotinas, né? Como eu disse, pode ter algumas pequenas exceções. Geralmente vai aparecer em frases no present continuous today, as palavras como today, this week, this year, now. Now é o mais comum, porque tem a ver o quê? Com agora, com a ação que eu estou fazendo agora. Você aqui tem mais exemplos que você pode ler, mais exemplos aqui também, certo? Que você pode ler. E voltando para o simple present, ele é utilizado para falar sobre rotina ou fatos, né? Eu gosto de falar também de rotinas ou hábitos, ações que se repetem, né? Ações que ou seja, uma rotina, né? Um hábito, isso mesmo. Você tem alguns exemplos, certo? Palavras que geralmente aparecem no simple present, every day, todo dia, always, sempre. Ou seja, porque eu estou falando de algo que eu faço sempre, é uma rotina, é um hábito. Often, que é frequentemente. Sometimes, que às vezes eu posso fazer algo sempre, às vezes, ou frequentemente. Isso aqui é o que a gente chama de advérbios de frequência. 3 times a year, 3 vezes ao ano, pode ser 3 vezes ao dia, 3 vezes à semana, uma vez por mês. Ok? Mas é uma rotina, é um hábito, faz parte do seu presente. E aí a gente vai ter algumas variações. Nós vimos agora a estrutura básica. Mas aí vocês lembram que as frases elas podem ser afirmativas, elas podem ser negativas, elas podem ser interrogativas. O que a gente tem aqui de cada lado é um exemplo de frase afirmativa e outro exemplo de frase afirmativa nesse outro tempo verbal. Então aqui para ficar um pouco mais claro, eu coloquei agora um exemplo de frase afirmativa. Aqui o que a gente tem embaixo é uma negativa e uma interrogativa. I live in Aquiraz. Eu moro em Aquiraz. É a mesma frase. Eu moro em Aquiraz. Se eu quero dizer que eu não moro no simple present, o que eu vou usar é o don't.
I don't live in Aquiraz. I don't live. Eu não moro em Aquiraz. Eu posso usar também do separado. O do e o not separado. O mais comum é você usar a forma contraída mesmo. Se eu quero transformar I live in Aquiraz em uma pergunta, seria do I live in Aquiraz? Eu moro em Aquiraz? O significado fica meio estranho, né? Fica meio sem sentido. A pessoa se perguntando se mora, né? Eu perguntando para alguém se mora em Aquiraz, a não ser que a pessoa tenha tido amnésia. Mas é só para ilustrar, porque eu, né, quis usar exatamente a mesma frase em 3 formas diferentes: afirmativa, negativa e interrogativa. Além disso aqui, o que a gente poderia ter de dificuldade? Se a frase estivesse na terceira pessoa, lembre-se que você não usa don't. Quem lembra o que a gente usa no lugar do don't? A gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o does. No caso, na forma negativa vai ser doesn't. A gente utiliza o doesn't na forma negativa. Certo? Doesn't no lugar do don't. Então, se fosse, por exemplo, she, ela não mora em Aquiraz. She doesn't live in Aquiraz. Na frase interrogativa, ao invés do do, ia ser o does. Does she live in Aquiraz? Ela mora em Aquiraz? Ok, passando para o outro tempo verbal, que é o present continuous. O verbo ler vai ganhar ing. Então, todas as sentenças aqui ele está com ing. Só que a gente precisa de um verbo de ligação, que é o verbo to be, que para a primeira pessoa é I am, certo? I am. Eu estou morando em Tóquio. Eu não estou morando em Tóquio. Eu estou morando em Tóquio, certo? O que foi que aconteceu? Eu usei o am aqui. Na frase negativa eu botei o not, depois do am, I'm not. Essa forma não aceita contração, tá? É meio estranho, mas não aceita. Se fosse o is, aceitaria. Poderia ser is not ou isn't, né? Se fosse terceira pessoa, por exemplo, she is not. E em forma de pergunta, a gente tem o am antes do sujeito. Então, a gente passou algo que já existia na frase para o começo da frase, certo? A gente pegou o am e a gente fez uma inversão. Perceba que no simple present, a gente acrescentou algo que não existia. Então, aqui o am já está aqui. I am, aqui ele fica I am not, e aqui vai ficar am e o I depois. No simple present, você tem uma frase simples, normal, I live in Aquiraz, eu moro em Aquiraz. Aqui eu vou precisar acrescentar o não, eu acrescentei esse auxiliar. O auxiliar, no caso aqui, é esse do, certo? Ele é o que está aparecendo de novo, algo novo na frase, porque toda oração em inglês da forma negativa, ela precisa de um verbo auxiliar. Então, quando aquela frase não tem um verbo auxiliar, a gente tem que arrumar um para colocar, certo? Naquela oração. Tanto que naquela estrutura que eu mostrei para vocês, dos tempos verbais, na aula passada, né, eu mostrei que no continuous tem o verbo auxiliar. Nesse outro tempo verbal que ele vai chamar perfeito, vai ter um verbo auxiliar, mas no simples não tem. Não tem, mas não tem nas frases afirmativas. Como não tem, eu vou ter que, como tem essa regra de que sempre eu tenho que usar um verbo auxiliar, eu tenho que colocar o verbo auxiliar correspondente, que é o do. Forma negativa don't ou doesn't, se for terceira pessoa. Interrogativo do, assim como o am veio lá para o início da frase, né, mas ele foi tirado de onde ele estava, aqui ele é colocado no início da frase. É isso, pessoal. Até a próxima.